Amém. Glória a Deus. Que bom estarmos aqui nesta manhã de domingo para aprendermos, crescermos um pouco mais no conhecimento da palavra. Que Deus possa abençoar o Bispo Quirino, toda a sua equipe de pastores e líderes que têm se empenhado no trabalho desta obra, aqui nesta igreja, e cada dia a gente tem visto a mão de Deus trabalhando, muitas pessoas sendo abençoadas, encontrando com o Senhor, e dessa feita agora, desta campanha, desse propósito agora pela manhã, de ministrar estudo da palavra, ou seja, aprofundar um pouco mais nesse lado do estudo, porque nós temos na igreja, eu quero estar falando sobre isso, que nós temos, por exemplo, um lado mais racional e um lado mais subjetivo, mas um não exclui o outro, as duas coisas se complementam, e eu quero nesta manhã estar trazendo dentro desse tema, conhecendo mais de Deus, vendo algumas formas, algumas maneiras que teologicamente são atribuídos das formas e maneiras de Deus se manifestar, para que nós possamos então conhecer a revelação de Deus, e no transcorrer também apresentar que Deus ele não está limitado a uma única forma, a duas formas, não, Deus ele tem multiformas de trabalhar, multiformas de se revelar, para que nós possamos ter todas as possibilidades de conhecer esse Deus, amém, aleluias. E isso é o que nós encontramos na palavra de Deus, isso é o que nós encontramos no transcorrer da igreja desde o dia de Pentecostes, desde que o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes e comissionou todos aqueles que ali estavam para disseminarem a palavra do Senhor. Deus ele tem trabalhado de várias formas, sempre que nós encontramos na história ou no momento atual movimentos cristãos, mas que querem de certa forma limitar a Deus, limitar a forma de Deus trabalhar, Deus ele surpreende essas pessoas, Nós temos, por exemplo, no transcorrer da história, principalmente século XIX, século XX, os movimentos de avivamentos. Esses movimentos de avivamentos foram nada mais do que Deus surpreendendo a igreja, Deus surpreendendo o povo na forma dele trabalhar. Enquanto alguns pensavam, não, Deus ele trabalha e ele revela apenas desta forma, apenas através do conhecimento do estudo bíblico, apenas através do conhecimento da revelação contida nas Escrituras, que nós vamos ver. Deus ele veio e trouxe uma outra forma. Deus veio através do Espírito Santo, trazendo uma renovação espiritual, o que ficou conhecido como os avivamentos pentecostais no transcorrer da história da igreja, fazendo com que as pessoas pudessem entender que Deus ele não fica contido nem limitado a uma forma de trabalhar. Ele trabalha de várias formas, E quando nós não conseguimos compreender que Deus ele trabalha de formas diferentes e da forma que ele quer também, a tendência é acontecer o que aconteceu na história. Por exemplo, as igrejas chamadas tradicionais, que acreditavam que Deus não mais revelava através dos dons espirituais. O que aconteceu? Quando Deus então veio e trouxe a manifestação dos dons espirituais no meio dessas igrejas, e até mesmo nas pessoas que pensavam assim, batizando-as, trazendo uma outra forma de revelação de Deus, uma outra forma de conhecer a Deus, que não o conhecimento bíblico, mas mostrando também que os dons espirituais não haviam cessado,
Mas há uma continuidade e Deus assim quer fazer. Essas igrejas, então, surpreendidas com esta ação de Deus, elas se dividiram. Então nós temos hoje na história as igrejas presbiterianas renovadas. Por quê? Porque as presbiterianas, tradicionalmente, elas não acreditam na continuidade dos dons espirituais. E Deus, provando o contrário, o que ele fez? Batizou essas pessoas lá dentro da própria igreja. Então surgiu as igrejas renovadas. Nós temos as batistas renovadas, nós temos as presbiterianas renovadas. E antes disso na história, o que nós tínhamos? Nós tivemos os movimentos, chamados movimentos de renovação, movimento wesleyano, o movimento do avivamento do país de Gales, depois o avivamento da Rua Azusa nos Estados Unidos, o movimento de Camp Creek nos Estados Unidos, Carolina do Norte, onde a Igreja de Deus nasceu. Foram movimentos de renovação espiritual, não pelo o estudo bíblico. Mas nós vemos, por exemplo, o movimento de John Wesley já foi pelo estudo bíblico. John Wesley, ele estava estudando na Universidade de Oxford, e ele, com um grupo de pessoas, de irmãos, começaram a orar, começaram a buscar a Deus, e recebeu uma direção de Deus, um avivamento que transformou a Inglaterra. E até hoje nós temos o resultado desses avivamentos, que chegou até nossos dias, né? O avivamento do país de Gales já foi com um jovem chamado Edward Evans. Ele era das minas de carvão, trabalhava na mina de carvão. Não era como John Wesley, que era da universidade, mas Deus usou Evans para também trazer um avivamento, sabe, imensurável no país de Gales, aonde mais de 150 mil pessoas se converteram num período aproximadamente de 1 ano e pouco nesse país. E ele trabalhou 1 ano e pouco, porque ele também adoeceu e não pôde dar continuidade no trabalho, mas os resultados nós temos até hoje. Por que eu estou fazendo esta introdução? Para mostrar para toda a igreja que Deus, irmãos, ele não está contido em uma forma única de se revelar. Deus, ele não está contido em uma forma em que eu gosto desta forma, mas eu preciso entender pela palavra e por toda a história da própria igreja, que Deus usa o meio A e usa o meio B, e pode nos surpreender usando o meio C. Amém, irmãos? Estão entendendo? O que eu quero nesta manhã? Mostrar que, para que nós possamos então conhecer mais de Deus, eu preciso estar atento à própria história de Deus na igreja, os movimentos, o como Deus trabalhou, né? Para que nós possamos aproveitar, para que nós de fato possamos crescer em todas as áreas. Ainda que eu não seja, por exemplo, adepto, admirador de um modo desses de buscar o conhecimento de Deus, mas eu preciso entender que ele não exclui o outro modo. Por exemplo, quando alguém ele busca a Deus, o conhecimento de Deus, conhecer mais de Deus, através de oração, de jejum, de consagração, sim, é bíblico. Deus vai falar, essa pessoa vai crescer espiritual, mas ela vai ter um crescimento subjetivo, um crescimento interior, em uma linguagem espiritual. Ela não terá racionalmente como explicar isso, mas ela cresceu? Cresceu. Ela foi edificada? Foi. Deus usa essa pessoa? Usa essa pessoa. Então a tendência é assim, que quando nós caminhamos por esse lado, às vezes eu tenho a tendência de pensar que Deus não trabalha de outra forma. E nós vamos estar observando que Deus, ele trabalha de várias formas. Amém? Glória a Deus. Isso é para nós vermos, irmãos, a riqueza de Deus. Como Deus pode se revelar.
Isso nós podemos ver, digamos, o esforço de Deus para alcançar todas as pessoas, né? No tempo em que Jesus veio trazer a palavra encarnada, né? Ele encarnou Deus e veio. O sacerdócio, ele era composto somente pelos os rabinos, pelos intelectuais judeus da época. Mas o que Jesus fez? Ele foi lá na praia, ele chamou os pescadores, ele chamou as pessoas simples, e ele se revelou a eles, e ele se manifestou a eles, e chamou essas pessoas para formar a igreja. Agora, Jesus excluiu os demais? Não excluiu. Tanto que depois ele chama Paulo, que era um desses também escribas, né? Era um desses fariseu, era um desses estudiosos, era um desses intelectuais, e Deus o chamou e disse: você agora vai me servir. Então, uma coisa não exclui a outra. É o primeiro ponto que eu quero deixar claro hoje aqui para todos nós, tá? A busca espiritual não exclui a busca intelectual. A busca intelectual não exclui nem elimina a vida espiritual subjetiva. A oração, né, a consagração, todas elas se complementam. Amém? E eu quero seguir aqui agora dentro, lendo o texto aí do cartão da campanha, que é Oséias 6, versículo 3, que diz: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Amém? Uma breve oração. Feche seus olhos, Pai, que nesta manhã o Senhor possa falar conosco da forma que o Senhor quiser, Pai. Que o Senhor possa usar a nossa instrumentalidade, ó Deus, e que o Senhor possa ministrar além e muito melhor, ó Pai, do que minhas palavras. Que teu Espírito Santo, ó Deus, atue, ó Pai, trazendo, ó Deus amado, desejo de conhecer mais o Senhor e trabalhando nas nossas vidas, ó Pai, para que sejamos, ó Deus amado, pessoas, ó Pai, que têm desejo de buscar o conhecimento do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Então, como nós podemos conhecer esse Deus? A primeira forma que nós chamamos teologicamente. Por que, irmãos, teologicamente? Porque há que se dar um nome para que possa criar uma padronização, tá? Para quando a gente for fazer um estudo dentro daquele segmento, a gente saber onde é que eu vou procurar fontes, onde é que eu vou procurar alguém que possa trabalhar dessa forma. Então, a primeira forma, nós temos de revelação duas, chamada natural e chamada especial. Nessas duas classes de revelações é que nós vamos conhecer mais de Deus. E vamos conhecer como? Vamos conhecer aquilo que Ele quis se dar a conhecer. Aquilo que Ele quis se manifestar. Por quê? Porque se Deus não quisera se manifestar, dar-se a nós conhecê-lo, ninguém de nós teríamos condições de conhecê-lo. Ninguém. Por quê? Visto a natureza de Deus. Deus é espírito, nós somos físicos. Deus, Ele é o Criador, nós somos criaturas. Então, há uma barreira que para o homem é impossível ele transpor. Mas pela graça de Deus, pela vontade de Deus, o que Deus fez? Ele quis se manifestar. Ele quis nos dar a conhecer. Amém? Então, dentro dessas duas revelações, chamada natural e especial, vamos ver aqui então, qual é, primeiramente, a natural. A natural, Salmos 19, versículo 1 a 3, diz assim: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem, nem fala, onde não se ouve a sua voz. Depois Romanos 1:20 diz assim: porque suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas,
para que eles fiquem inexcusáveis. Ou seja, nós temos aqui dois textos que nos diz que a revelação natural, ela manifesta que tem um Criador por trás de tudo isso. Nós vimos aqui nos Salmos e vimos também em Romanos. Então a natureza, quando nós olhamos, isso você pode pesquisar até por estudiosos, cientistas, todos eles não sabem a origem da vida, eles não sabem a origem do universo. Então são criadas teoria do Big Bang, teoria da evolução, mas não são provas. O que resta, quando nós olhamos e tentamos ver na natureza, é simplesmente admirar que há um Criador, que há alguém que harmoniosamente criou todas as coisas, porque a perfeição de tudo isso é impossível que tenha partido do Big Bang, ou seja, de uma explosão cósmica. Não, alguém trabalhou minuciosamente para que todo esse universo pudesse funcionar perfeitamente como funciona. Agora, tem uma questão nessa revelação. Por quê? Porque esta revelação, ela é uma revelação de contemplação. Eu apenas contemplo, admiro e imagino que alguém criou, mas ela não fala a mim pelos meios racionais e nem produz salvação. Ela declara que tem um Criador. Ela faz declaração. Então, na revelação natural, eu preciso admirar a Deus, mas eu tenho que prosseguir para um outro nível. E Deus assim também estabeleceu. Deus também assim Ele quis fazer. Além de mostrar toda a natureza bela, esplêndida, que mostra, que declara a mão de Deus, as próprias criaturas também que somos nós, o próprio ser humano, né, não tem uma resposta científica, não existe, né? Quando alguém crê na evolução é porque ele crê, mas não tem resposta. E quem crê na criação é porque ele crê, mas também não tem resposta. E tudo vai depender de crer. Amém? Aí nós vamos partir para a segunda espécie então de revelação, que é especial. E dentro da especial, Deus ele quis se revelar de duas formas. Primeiro, a escrita, através dos profetas, e que nós temos a Bíblia, resumindo, é a Bíblia. E depois Deus quis se revelar de uma maneira muito mais perto de nós, que é um mistério tremendo que também não há explicação, que é o próprio Deus Espírito se encarnando em Jesus. É o próprio Deus agora nascendo de forma espetacular pelo nascimento de uma virgem. Esse Deus agora inalcançável, esse Deus agora inatingível, o que acontece? Ele se manifesta, ele vem agora em carne para relacionar com as pessoas. Então esta é a revelação máxima. Vamos ver aqui na Bíblia. Deus então na escrita, ele se revela em linguagem agora humana, em linguagem agora inteligível, né? A natureza nós não podemos entender racionalmente. Agora sim nós vamos entender racionalmente. E 2 Timóteo 3, 16, 17 diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, dentro das escrituras, o que nós temos agora? Nós temos a inspiração de Deus. Deus inspirou os homens. Na verdade, Deus ele deu a revelação aos homens, revelação subjetiva, tá? Falando no espírito, falando no íntimo, e estas pessoas, o que tiveram determinado texto sagrado do Antigo Testamento, nós vemos o próprio Deus dizendo, escreve. Outras, eles foram inspirados. Na verdade, às vezes, por exemplo, Jeremias recebeu as profecias, e ele incumbiu um servo dele de escrever.
Então nós vamos ver Deus falando, se revelando a um, inspirando o outro para escrever. Então por isso nós temos agora um relato da revelação de Deus, tá? Dado lá no passado, escrito primeiramente para não perder na história, e depois como um histórico desse relacionamento de Deus com os seres humanos na humanidade. Então nós temos a Bíblia. Agora, o que nós vamos conhecer dentro dessa revelação chamada Bíblia escrita? Conhecer Deus, quem é Deus, dentro do contexto, né, que Deus quis se revelar. A pessoa de Deus, como é que Ele age, o caráter de Deus. Qual é o caráter de Deus? Como eu sei que Deus é santo, que Deus é justo? Pela revelação da Escritura. Senão eu só digo assim, eu creio em Deus, Deus existe, mas eu não sei mais nada. Mas as Escrituras me revelam o caráter de Deus, ela me revela a intenção de Deus. Qual é a intenção de Deus para com a humanidade, para com a minha vida? Também o poder de Deus. Qual é o tamanho do poder desse Deus que as Escrituras me revelam? O Deus Todo-Poderoso. As ações dele, o que ele fez, como ele agiu. Por exemplo, quando nós vemos, abriu o mar vermelho, curou um da lepra, fez tudo isso. Então eu vou entendendo que Deus ele tem esse poder para realizar essas coisas, através da revelação escrita. Depois, qual é a vontade de Deus? Como eu vou saber a vontade de Deus para a minha vida? Na revelação escrita. Eu vou saber. Eu conheço o caráter de Deus e conheço a vontade dEle. O que Ele espera da minha vida. O que Ele espera que eu faça, né? E se Ele já deixou essa revelação escrita, que agora é intelectual, racional, para que eu possa compreendê-la e aplicar na minha vida. E também transmitir a outras pessoas. Porque a palavra de Deus ensina isso. Olha, aprenda e transmita a outras pessoas. Depois também, dentro da revelação escrita, o que Deus espera de nós, o que Ele deseja e o que Ele vai, enfim, fazer. O que vai acontecer? Deus se revelou, Deus criou o homem, se manifestou, enviou Jesus, e depois também está escrito. Qual é o final de tudo isso? E se eu quero saber, eu preciso então conhecer mais de Deus, eu preciso buscar nas revelações dEle. Porque no plano de Deus, na visão de Deus, na ótica de Deus, tudo já está consumado, tá? Tudo já está consumado. Ele já sabe de tudo. Então nós temos as revelações proféticas, escatológicas, que nos traz essa revelação, para que você possa saber quem está do lado de Deus, o que vai acontecer com ele. Quem não está do lado de Deus, também o que vai acontecer com ele. Está contido dentro da revelação escrita. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu estou andando rapidão aqui, viu? Os planos. Agora, uma observação. Mas nós não temos e nem poderíamos ter todo o conhecimento sobre Deus registrado na Bíblia. Então, nós dizemos, a Bíblia é a palavra de Deus. Para nós, isso é um conceito, né? Nós temos, a Bíblia é a palavra de Deus. Mas a Bíblia, ela não tem toda a revelação de Deus. Não tem. A Bíblia não tem tudo que Deus, tudo que possa dimensionar a pessoa de Deus. Mas a Bíblia, nós encontramos isso em João, dizendo, olha, isso aqui é um resumo de tudo que Jesus fez. Nós encontramos em vários textos, né? Mas a Bíblia, ela é o suficiente, ela tem a suficiência de nos apresentar o caminho, de nos apresentar a Deus. Agora, Deus, Ele pode também, e também assim faz, fora do que está escrito na Bíblia, Ele pode fazer. Como eu disse a vocês, no transcorrer da história, alguém diz, não, o Espírito Santo só foi em Pentecostes e acabou. Deus, o que Ele fez? Ele veio e derramou o Espírito dele. Alguém disse assim, não, isso aqui, Deus não cura. Deus vai lá e cura. Então, Deus, só Ele pode agir além do que está escrito na palavra de Deus.
E nós temos resposta? Não temos. Nós não teremos. E o que nos leva a entender isso é que Deus, ele é muito maior do que aquilo que nós sabemos dele. Amém, irmãos? Deus é muito maior, ele vai muito além daquilo que você sabe, vai muito além daquilo que eu conheço, que eu sei, dentro do conhecimento de qualquer espécie de revelação. O homem jamais ele vai chegar na plenitude do conhecimento de Deus, mesmo depois da glorificação do corpo, mesmo depois dele estar lá no céu, não vai, porque Deus continuará sempre acima. Aleluias. Os escritores, então, eles não registraram tudo, nem no Antigo e nem no Novo. Registraram o suficiente. E a dificuldade dessa revelação escrita, para nós, qual é? É ler e entender. Então, eu leio, mas ela não explica. E a Bíblia também já foi escrita há muitos milhares, de anos atrás. Então, no elemento humano, ela vai trazer dificuldades. Aí dizemos assim, não, mas eu tenho a Bíblia traduzida no português. Sim, ela está traduzida no português, mas ela não consegue abranger tudo aquilo que foi dito em outro idioma. Por exemplo, no hebraico, no grego, no aramaico. Ela não consegue. Por isso, então, exige de nós, seres humanos, se quisermos ter mais conhecimento de Deus, nós termos mais acuradamente, dedicar mais nessa busca. E isso implica em salvação? Não, mas não implica em salvação, isso implica em conhecer. Em conhecer. Você pode fazer um curso de medicina e ser clínico geral. E você pode dizer, não, eu quero ser um profissional específico de uma área. E você vai aprofundar. Então, conhecer a Deus, nós conhecemos através da revelação salvífica, a revelação que salva, mas eu posso aprofundar e conhecer os planos de Deus. Eu posso aprofundar e conhecer as intenções de Deus a meu respeito. Amém? Aleluias. E qual é uma dessas dificuldades que nós vamos encontrar? É que na revelação registrada, ela foi registrada por homem. E assim como nós temos dificuldades de compreender, quem registrou também tinha dificuldade em registrar tudo. Exatamente porque Deus é infinito e nós somos finitos. Então é difícil achar palavras para nós expressarmos corretamente como foi que Deus agiu, como foi que Deus trabalhou, Até assim, em brincadeira, nós até dizemos assim, como é que foi o culto hoje? Foi fogo puro, Nós dizemos, não, mas foi uma bênção. O culto hoje, como que foi? Mas foi muito avivamento, porque não tem palavras. Porque são acontecimentos subjetivos, metafísicos, Aqui acontece no espírito, não tem explicação pela razão. Não tem, mas quem recebe, ele sabe que ele teve um encontro com o sobrenatural. Ele sabe que ele experimentou algo diferente, como todos nós aqui, irmãos. Todos nós. Eu recebi o batismo com o Espírito Santo com 2 meses que eu havia aceitado Jesus. Eu nem sabia o que era, mas eu sei que eu tive um contato com o sobrenatural. E isso então me levou a conhecer a Deus. Agora, depois desse contato sobrenatural, subjetivo, pela Bíblia, pela razão, para que eu pudesse conhecer. Já que tem a Bíblia escrita, a revelação especial escrita, então eu fui dedicar também a essa busca, para poder compreender. Amém? João 21, capítulo 21, verso 25, ele até diz exatamente isso, que é assim, há porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Então os próprios escritores, quando eles escrevem a revelação, eles tinham consciência que Deus era muito maior do que aquilo, que Deus estava muito além do que eles estavam escrevendo. E depois nós temos a segunda revelação, dentro da revelação especial, falando da escrita, agora a especial, número 2, chamado pessoal, ou encarnada, que é quando Jesus, o próprio Jesus, ele vem e assume a forma humana, o próprio Deus assume a forma humana. Por exemplo, tem explicação racional disso aí para nós? Não tem, irmãos.
Não tem. Mas foi o que aconteceu. É o que nós temos de revelação. E em Jesus nós vamos ver agora as ações esperadas, né? Se você quer saber como Deus espera que você haja, então se atente à forma que Jesus agiu. Se atente às reações que Jesus teve. Se atente às ações que ele teve, né? Por quê? Porque ele era o Deus agora humano, era o Deus agora em carne, agindo. Então quando eu olho para esta revelação, eu pego o exemplo, é o que Paulo escreveu, ele disse, olha, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Não quer conhecer nenhum outro tipo de revelação? Olha para Jesus, leia os evangelhos e veja quais foram as ações dele. Esta é a revelação encarnada. Então veja que Deus, irmãos, ele não quer deixar ninguém na obscuridade. Ele quer que nós o conheçamos o máximo possível. E se você não agrada de uma forma, você tem outra. Se não agrada de outra, você tem outra. Mas ninguém será tido com desculpa ou inexcusável diante de Deus, de que Deus não revelou a ele, de que Deus não falou a ele. Amém, irmãos? Aleluias. Deus, ele tem falado, ele fala. Quer conhecer mais de Deus? Então precisa dedicar em qualquer uma delas. Eu quero ter discernimento espiritual, então você vai ter que buscar em oração, em graça, em consagração. Eu quero conhecer pela via racional, então você vai ter que mergulhar nas escrituras, estudar, saber conceitos, observar a história, como Deus se revelou, né? De todas essas formas. Eu quero conhecer como eu devo agir. Olha para Jesus, ele é o nosso exemplo. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Posso ouvir um amém bem forte aí? É para o Senhor, aleluias. Diz assim, Hebreus 1:1, havendo Deus antigamente falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Então, ou seja, aqui o escritor, ele já está trazendo, nesta revelação escrita, que Deus já havia falado de muitas formas. Deus falou pelos profetas, Deus falou pelo Antigo Testamento. Nesses últimos dias agora, ele falou pelo Filho. Ele veio agora através do Filho falar conosco. E João 1, capítulo 1, versículos de 1 a 3 diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E o verso 14 diz assim, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Filipenses capítulo 2 diz assim, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Amém? O último ainda, 2 Coríntios 5,19, isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Amém? Aleluias. Então nós vemos dentro da revelação escrita essa progressão da ação de Deus, como Deus começou a se manifestar aos profetas, como Deus pediu para escrever, depois quando o próprio Jesus veio, né? E aqui nesses textos nós vemos que o verbo, o verbo é o logos, no grego o logos é a palavra. Lá no Antigo Testamento, no começo da Bíblia lá, não está escrito assim, haja luz, haja expansão. Então, isso é a palavra. Aqui no Novo Testamento, João já está dizendo, no princípio era só a palavra. Mas esta palavra, agora o que aconteceu com ela? Essa palavra estava com Deus, esta palavra era Deus. Ela estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ela, e sem ela nada do que foi feito se fez. Então o João aqui, ele revela no capítulo 1 do seu evangelho, mostrando que esse Deus que era invisível,
lá no passado, criando todas as coisas, agora ele se materializa. Agora ele se encarna em Jesus e nasce agora como o homem Deus, amém? O homem Deus. E por que ele fez isso? Ele veio para resgatar, aí é um plano, né, completo, mas ele veio para resgatar o ser humano. Porque o próprio ser humano não conseguia salvar a si mesmo, e nunca, né, conseguiria. Então precisaria de alguém da nossa mesma raça, espécie, morrer como sacrifício. Como não tinha, o próprio Deus se encarnou em Jesus e veio, e ele fez esse sacrifício. Amém, irmãos? Isso então é conhecer mais de Deus, é saber o que Deus fez por você, é saber o que Ele tem feito por nós, né? E nós não ficarmos divagando em tantas subjetividades, né? Sendo que a Bíblia tem toda esta revelação intelectual, racional. Como eu disse, não exclui as revelações espirituais, de forma alguma. Eu estou ministrando teologia pentecostal no seminário, irmãos, e falando todos esses dons, e como Deus surpreende. Só que um dos problemas que nós temos é exatamente isso, que elas se complementam, elas unem, né? A igreja, ela é um corpo, que Deus usa um de uma forma, usa o outro de outro, mas a tendência nossa, isso fica para uma outra vez, a tendência nossa é priorizar o que eu gosto, e é errado, não é, porque eu priorizo o que eu tenho chamado, entendeu? E quem tem um chamado para fazer de outra área, ele prioriza, mas o que eu não posso fazer, nem você pode fazer, é dizer, são sistemas excludentes, ele se exclui, não se exclui, eles se complementam. Posso ouvir um amém? Eles se complementam. A igreja tem que orar, a igreja tem que buscar os dons de Deus, mas a igreja tem que ter um seminário como tem, a igreja tem que ter estudo, né? Porque quando você está lá fora, as pessoas pedem razão da sua fé racionalmente. Quando eu estou na igreja, não, eu chamo a pessoa e começo a orar e Deus se revela, mas nem todo lugar é assim. Alguém pode me perguntar no meu trabalho, na minha escola, em qualquer outro lugar, como é que Deus age? E você então conhece e começa a explicar. E muitas pessoas, nós vemos na Bíblia também, o próprio eunuco, quando ele estava voltando de Jerusalém, ele lendo a Bíblia em Isaías, ele não entendia. Então Deus manda Filipe ir até ele, e ele então explica para o eunuco, e o eunuco entende, e já disse, então nada me impede de batizar, eu quero ser batizado, porque ele entendeu, ele sabia, ele tinha fé, subjetivo, mas ele não compreendia. Assim como quando alguém na igreja aceita Jesus, aí logo nós dizemos para ele, você agora precisa batizar, e as pessoas falam, mas para quê? Por que tem que? Não, é porque Jesus mandou, é porque está na palavra, não precisamos batizar. Agora preciso tomar a ceia, mas para que tomar a ceia? Então, o pacote da salvação, ele não vem com todas as explicações. Por quê? Porque Deus não quis. Nós precisamos ir atrás, amém, irmãos? Aleluias. Caminhando aqui para o final. Jesus, então, irmãos, ele é a maior expressão do amor e da revelação de Deus aos homens. Jesus é a revelação máxima. Por isso que Paulo, ele vai dizer, se tiver qualquer outra revelação, qualquer outra coisa, contrário ao que Jesus já revelou, seja rejeitado. O plano de Deus já é esse, a vontade de Deus já foi estabelecida. E para concluir então, nós podemos conhecer a Deus pela natureza que Ele criou, mas ela não me fala racionalmente. Podemos conhecer a Deus, mais de Deus, pela Bíblia Sagrada, e isso implica então estudar, dedicar, em querer conhecer, leva tempo, não é fácil. E podemos conhecer mais de Deus pela pessoa de Jesus também. Você olha na Bíblia e só os evangelhos e veja como Jesus agiu. Meios que levam então a ter mais conhecimento de Deus. Porque não adianta a pessoa também dizer assim, então vou ler a Bíblia. Não, eu anotei alguns meios. Você precisa ter fé. Ler a Bíblia sem fé não adianta. Você tem que crer que ela é a revelação de Deus. Então eu vou agora estudar ela, mas já crendo, já subentendido que Deus inspirou essa palavra. Amém? Depois, conhecimento correto da Bíblia, a leitura
ela precisa ter uma compreensão correta. Depois, comunhão com Jesus pelo Espírito Santo, que é através da ceia, através da congregação, através da comunhão. Humildade, pois conhecer a Deus vem primeiramente da vontade dele. Se Deus não quiser te revelar, irmão, entenda isso também. Não tem como. Só conhecemos aquilo que Deus quer nos revelar. Amém? Para concluir, dentro do meu tempo, coloquei aqui até o cronômetro para mim não perder o horário. Eu quero ler com vocês, vamos ficar de pé? Já passou 40 minutos, fiquem de pé, por favor. Eu quero terminar lendo 1 Coríntios 21 ao 29, que diz assim: visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens, porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Amém? Você pode dar um aplauso ao nome do Senhor Jesus? Aleluias! Glória a Deus! Deus, irmãos, é soberano. Deus, Ele é supremo. E fazer isso que nós estamos fazendo é algo especial, especialíssimo. Buscar conhecer mais de Deus. Isso te trará um benefício imensurável. Isso te trará uma compreensão de tantas coisas que nós sofremos. Crentes, irmão, pessoas abençoadíssimas, santas de Deus, mas por falta desse conhecimento da parte racional, ele não consegue entender. Aí ele pensa assim: eu acho que o diabo está me atacando, eu acho que eu não estou conseguindo isso, porque será que eu pequei? E a pessoa olha e não pecou. Jó é um exemplo disso. Até no final, como ele não tinha pecado mesmo, né, no final Deus revela para ele, diz: Jó, eu estou além da sua mente, eu estou além do seu conhecimento. O que aconteceu com você, você não sabe, mas eu quis deixar acontecer. Aí Deus faz uma pergunta para Jó, né, uma pergunta, digamos, retórica: aonde você estava quando eu criei as estrelas? Aonde você estava quando eu criei os mares? Aonde você estava quando eu fiz todas as criações? Então, ou seja, Deus mostrando que ele estava além da sabedoria humana. É isso, irmão, conhecer a Deus, tá? Através do viés. Não exclui, não, eu vou estudar, o estudo vai desviar a pessoa. Não, se você entrar pelo caminho certo, se você tiver humildade, se você buscar ao Senhor de verdade, pelo contrário, você vai ser uma arma na mão do Senhor, você vai ser alguém que Deus vai te usar tremendamente. Amém? Feche seus olhos, vamos orar pela campanha. Todos já pegaram aí o seu cartãozinho, então nós vamos orar buscando conhecer mais de Deus, aleluias, e Deus vai trazer a nós, irmãos, aquilo que Ele quiser revelar, e muita coisa Ele já revelou, só nos falta buscar. Senhor Deus e Pai, nesta manhã, meu Deus, a Tua palavra, meu Pai amado, resumidamente foi exposta, meu Deus, mas o Teu Espírito que é muito maior, meu Pai, o Teu Espírito que sonda o nosso espírito, que nos conhece profundamente, ó Pai, possa encher cada irmão, possa despertar, meu Pai, cada coração nesta manhã, possa trazer, ó Pai, nesta campanha, de buscar mais conhecimento do Senhor, ó Pai amado, em nome de Jesus, desperta, meu Pai amado,
amado, em nome de Jesus, ó Pai, e nos dá compreensão, Pai, que conhecer o Senhor pela revelação natural, escrita, especial, não exclui, Pai, mas isso revela a graça do Senhor, a bondade do Senhor, até mesmo o esforço do Senhor, para que nós te conheçamos, ó Pai. Por isso, nesta manhã, louvamos o teu nome, ó Pai, porque o Senhor, ó Deus, já tem feito tudo para nós te conhecer. Continua abençoando, ó Pai, o transcorrer desta campanha. Opera, Deus amado, com a revelação do teu Espírito, ó Pai, em cada necessidade, no nome de Jesus. Pode aplaudir bem forte, irmão.